A graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, aos amados irmãos, que nesta quinta-feira, mano? Quinta-feira de feriado, já descansaram o dia todo, estão aqui agora preparados para poder ouvir a palavra de Deus, Que você possa pegar a sua Bíblia, você possa estar aí pronto para poder ouvir o recado de Deus no seu coração, para que a palavra do Senhor, ela venha de encontro com as nossas necessidades, que o nome do Senhor ele seja mais uma vez glorificado. Hoje um dia prolongado, feriado prolongado, nós teremos um tempo mais para poder tirar um descanso, então que Deus possa estar abençoando a sua vida, abençoando sua casa, sua família, abençoando o dia que Ele já preparou para você. Então é motivo de nós também agradecermos a Deus, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, direcionando todas as coisas. E eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão nesta quinta-feira para poder ouvir a palavra do Senhor. Vamos orar, mas vamos pedir a Deus que fale aos nossos corações através do Espírito Santo do Senhor. Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, Pai, por mais um dia de vida, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Pai amado, para poder ministrar a Tua palavra, para podermos, Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Senhor, que o Senhor derrame graça, o Senhor derrame bênção, derrame, Senhor Deus, paz no lar dos seus filhos e que esteja abençoando, Senhor Deus, a cada membro de família, Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa falar grandemente ao nosso coração. Senhor, livra-nos, Deus, de todo mal, livra-nos, Senhor Deus, das armadilhas do inimigo. Coloca, Senhor Deus, em nós um coração cada vez mais desejoso, Pai, de ouvir a Tua palavra e de podermos, Senhor Deus, ser ministrado por ela. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e que nesse momento, Senhor Deus, nós tenhamos o nosso coração voltado a ouvir aquilo que o Senhor tem para os nossos corações, para as nossas vidas. Nos abençoe grandemente, Senhor Deus, nesta quinta-feira. Por isso eu oro, Pai, e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Graças a Deus. Aqui uma quinta-feira, mais tranquila, onde os irmãos puderam tirar um tempo de descanso, E é interessante quando nós olhamos para o livro, de Eclesiastes, no capítulo 3, quando a palavra do Senhor nos diz que há um tempo, Tudo tem um tempo determinado. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, nós vemos que o Senhor, Ele elaborou, o Senhor, Ele introduziu essa questão do tempo da vida, mas há um tempo, há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para nós rirmos, há um tempo para chorar, há um tempo para plantar, há um tempo para colher, há um tempo para determinado, amados, sobre a face da terra para todas as coisas. E hoje é um dia que, pelo calendário, está um dia de descanso. Então, que você possa ter aí as suas forças renovadas e poder estar organizando mais as coisas aí e poder estar caminhando junto conosco, feliz e alegre na presença do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo de número 6. Neemias, capítulo de número 6, nós vamos fazer a leitura do verso 6 até o verso de número 10. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto de nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que a esse tempo não tinha posto as portas. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: Vem e congreguemos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer mal. E enviei-lhe mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra. Diga isso comigo, amado. Olha, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, da mesma maneira lhe respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço, com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentai revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo essas palavras. E que pusesses profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente.
Versículo 8: Porém, eu enviei a dizer-lhes: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração o intentas, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E entrando eu na casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Mitabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão uma tarde. Sim, de noite virão uma tarde. Até aqui. Pai Santo, eu te louvo e te agradeço, Pai, por essa palavra ao qual nós acabamos de ler. Senhor, na condição de teu servo, Pai, para ministrar a tua palavra, o recado do Senhor ao coração dos teus filhos, eu me coloco, Senhor, na dependência, Senhor Deus, e na direção do teu Espírito Santo. E peço, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. E que essa palavra, Senhor Deus, venha como renovo, fortalecimento ao coração de cada um dos teus filhos, para que nós possamos, Senhor, realizar aquilo que o Senhor tem proposto nos nossos corações. Fala, Espírito Santo, aos nossos corações. É a oração que faço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Nós estamos aqui no capítulo de número 6, do livro de Neemias, um livro que mostra muito, com relação à perseverança, à força. E o tema da nossa ministração nessa noite é o levante dos nossos inimigos. Neemias, ele estava no reinado do rei Artaxerxes, e ele era copeiro do rei. Neemias estava num lugar tranquilo, num lugar calmo, realizando o seu ofício. E Neemias recebe a notícia que o povo que estava em Jerusalém estava em vergonha, estava em opróbrio. Os muros haviam sido derribados por causa da invasão que havia acontecido. As portas das entradas do muro estavam todas queimadas. E o povo que havia ficado lá na cidade estava passando por momentos de dificuldades e abandonados e sozinhos. E Neemias, amado, primeira coisa, ele faz algo muito interessante. Ele se assenta, e começou a chorar pela situação daqueles que haviam ficado e pela situação do que havia acontecido lá em Jerusalém. E é interessante, amado, nós olharmos para essa atitude de Neemias, porque ele teve aquele sentimento de dor, de perda, por tudo aquilo daquela notícia que ele havia recebido. Deixa eu ler aqui para vocês no capítulo 1, olha esse cenário, quando Neemias ele acaba recebendo a notícia. No versículo 2 diz assim, olha, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então Neemias ele recebe aquela notícia, triste, aquela notícia acabou impactando o coração de Neemias. E ele se coloca, amado, em choro, a orar e a lamentar pela situação que estava. E hoje eu quero fazer uma pergunta, como que está o seu coração mediante a situação que nós estamos vivenciando com relação às pessoas que estão tendo grandes perdas nesses tempos tão difíceis nas nossas vidas? Neemias ele recebe aquela notícia e ele não se conformou com aquela notícia. Aquela notícia mexeu com o coração de Neemias. Neemias tinha tudo, amado, para poder deixar aquela situação da maneira que estava, porque ele estava num lugar seguro, ele estava ali tranquilo, sossegado na fortaleza de Suzã. Ele tinha tudo para poder olhar e falar assim, não, eu não vou me envolver, eu não vou me dispor a nada, eu vou ficar aqui tranquilo, eles estão lá naquele problema da situação que aconteceu lá, vamos deixar com eles lá. Mas não, Neemias ele sentiu aquele peso daquela notícia e agora ele começa a tomar uma atitude, impulsionado pelo Senhor para poder fazer algo, para mudar aquele cenário. E Neemias ele fala aqui, olha, ele chorou, lamentou por alguns dias, esteve jejuando perante Deus.
Então, amado, nós temos que, nesse tempo tão difícil, né, estarmos orando para a situação das pessoas e não estarmos nos conformando com essa situação, para que nós possamos ser usados na mão do Senhor, para poder levar a palavra, para poder ministrar uma palavra de esperança a cada coração. E aqui no capítulo 6, amado, nós vemos que quando Neemias ele pede carta para o rei, né, ele pede autorização para poder passar pelos outros reinados, que nada acontecesse a ele. Ele recebe essa carta e ele vai até Jerusalém. E ele chega em Jerusalém, ele começa a preparar um plano para poder realizar aquilo que estava no seu coração. Só que, em mediante a essa situação, né, amados, como sempre acontece, né, pessoas elas se levantam em oposição, pessoas se levantam para poder tentar não deixar cumprir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes usados pelo inimigo, se colocam no caminho para poder ser pedra de tropeço, se colocam no caminho para poder trazer desânimo, palavras que são contrárias, muitas vezes são ditas, né, sem pensar, sem poder analisar as circunstâncias daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Por isso que eu li para vocês aqui Eclesiastes 3, né, que Deus tem um tempo determinado, amado, para todas as coisas nas nossas vidas. E nós temos que saber administrar e aproveitar esse tempo ao qual o Senhor nos dá, para podermos fazer o que o Senhor tem planejado, o que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. E aqui nós vemos logo no começo do versículo 6, aqui no capítulo 6, versículo 1, dizendo assim, olha, sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, olha, nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e o que nele já não havia brecha alguma, ainda que nesse tempo não tinha posto as portas, Sambalate e Gesem enviaram a dizer, vem, congreguemos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam me fazer mal. Então nós vemos aqui, amado, um levante, né, contra a vida de Neemias. Não somente contra a vida, mas com a intenção de cessar aquele trabalho que Neemias estava fazendo. Neemias, quando ele chega em Jerusalém, ele vê aquela situação, aquela catástrofe ali, aquele quadro, né, triste ali. Neemias, ele planeja, ele organiza uma maneira de realizar aquilo. Ele reúne o povo para estar junto com ele e começam a fazer a obra. E os muros começaram a ser edificados, as brechas que tinham deixado no muro já não existiam mais. Neemias estava agora já preparando para colocar as portas, né, que simbolizam proteção, fechando aquele lugar para que ninguém entrasse ali e viesse trazer destruição novamente. Surge no meio desse cenário, né, Sambalate, Tobias e Gesem, 3 que estavam ali fazendo uma oposição contra o trabalho, contra aquilo que Neemias estava realizando. Ao invés de se ajuntarem com Neemias para poder realizar em menos tempo, facilitar todo o trabalho, tirar um pouco o fardo, não, amados, se levantaram contra. E é muito interessante nós olharmos para isso, porque muitas vezes as pessoas olham, nos veem fazendo as coisas, e muitas vezes querem, em vez de se unirem para estar juntos, em vez de se colocarem para poder nos auxiliar, no mínimo, amado, está orando, está podendo interceder para que tudo dê certo, não, se levantam contra, se levantam para poder trazer desânimo, para poder falar palavras que venham fazendo ficar pensando em coisas que não estão acontecendo. E não foi diferente aqui, nesse cenário. Esses 3 aqui, eles se levantam agora e vão chamar Neemias para congregar junto com eles. Né? Olha aqui, no versículo 2, Sambalate e Gesem enviaram a dizer, vem e congreguemos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam me fazer mal. Neemias estava, amado, e Neemias tinha convicção e certeza daquilo que ele tinha que fazer. Quando nós temos convicção e certeza do que temos que fazer, nós não negociamos o tempo, nós vamos vencendo as lutas, as oposições, nós vamos vencendo as dificuldades que estão no meio do caminho. E olha o que Neemias diz aqui, olha, e enviei-lhes a dizer, olha a resposta de Neemias, amado, para esses 3, e enviei-lhes mensageiro a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Então, olha a certeza, amado, é isso que nós temos que ter nas nossas vidas, é essa convicção
daquilo que Deus confiou nas nossas mãos, daquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida, do ministério ao qual Deus tem confiado sobre você. Você foi chamado para poder realizar uma grande obra. Neemias tinha isso na sua mente. Quando ele chegou naquele cenário, tudo destruído, as portas queimadas, os muros derribados, Neemias, ele foi movido ali, não é, pelo Espírito de Deus para poder realizar aquilo. E ele tinha aquela certeza que aquilo estava na mão dele. Essa certeza, amado, nós temos que ter nas nossas vidas, daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, para podermos vencer as oposições que porventura começam a se levantar. E a resposta de Neemias aqui não podia ser outra. Ele enviou um mensageiro a dizer àqueles 3 lá que estaria realizando uma grande obra, que ele não poderia descer, porque por que ele ia ter lá com eles e fazer parar, se a intenção era essa? O tempo era precioso para Neemias. Neemias tinha uma carta, ele havia dito ao rei que ele voltaria para estar. Então Neemias estava com o tempo ali para ser administrado. E ele tinha que realizar aquilo ao qual ele propôs no coração de fazer. Então Neemias ele dá essa resposta para aqueles homens: enviei-lhes mensageiro a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. A prioridade, amado, prioridade, Neemias sabia a prioridade do que ele estava fazendo. Ele não estava procurando outra coisa a não ser cumprir aquilo que ele havia planejado. E assim que tem que ser também nas nossas vidas, nesses tempos tão difíceis, amados. Nós temos que continuar remando, nós temos que continuar de cabeça erguida, nós temos que continuar firme no propósito ao qual o Senhor tem colocado nas nossas vidas, para não deixarmos que influências externas possam vir atrapalhar o andamento de todas as coisas. Até que Jesus volte para nos buscar, nós temos uma grande obra para realizar. E o Senhor, Ele conta comigo, o Senhor, Ele conta com você, para que você possa, nesse tempo, né, nessa situação que estamos vivendo, usar o tempo com sabedoria para poder realizar aquilo que o Senhor tem colocado. Não é? Então aí no versículo 5, começa aqui, olha a mentira, amado, o que eles prepararam, porque de nada daquilo que foi dito a Neemias era verdade, era a intenção deles aquilo. E eles começaram a criar um cenário de mentira, um cenário de conflito ali, para poder fazer Neemias pensar em parar de realizar aquilo que ele estava fazendo. Olha aqui o versículo 5 em diante, o que diz assim, olha: então Sambalate, quando Sambalate recebeu, né, a resposta de Neemias, então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, amados, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre a gente se ouviu, e Gesem, olha, ele agora, ele está mandando essa carta, e ele está agora jogando a responsabilidade para o outro, né? Diz assim, olha, a carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentai revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás reis deles, segundo essas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemo-nos juntamente. Mentira. Nada disso aqui estava acontecendo. E é interessante que Sambalate, ele manda essa carta e ele joga a responsabilidade sobre Gesem da mentira, dizendo que Gesem ouviu dizer, dizendo que Gesem havia ouvido falar que ele se colocaria se colocaria como rei, ele teria levantado profetas para anunciar. Amados, olha que situação triste. Olha o que muitas vezes, né, pessoas despreparadas, pessoas que ao invés de ajudar, tentam se colocar e atravessar o caminho. Eles criaram agora aqui um cenário de mentira, criaram aí algo para poder fazer com que Neemias tentasse temer aquelas palavras, aquelas acusações que eles estavam fazendo. E nada disso estava acontecendo. Neemias havia ido lá somente para socorrer seus irmãos, para auxiliar aquelas pessoas que haviam ficado e poder fazer Jerusalém retomar a sua vida normal. Neemias, de modo algum, tentou ser governador, ou tentou ser rei, ou tentou buscar um cargo. E isso estava no coração daqueles outros,
que vendo aquela situação ali, estavam procurando oportunidade talvez de crescer, de se engrandecer no meio da situação triste, e é isso que acontece muitas vezes. Em meio às vezes às dificuldades, outras pessoas tentam aproveitar a oportunidade para poder prevalecer, né? Criando cenários de mentira, criando cenários de adversidades, para poder fazer as coisas, amados, não serem realizados conforme o Senhor diz. Olha aqui o versículo 7, o que estava escrito nessa carta: e que pusesse profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos-nos na mente. Então ele estava aqui eles estavam criando um ambiente de conflito, não é? Porque provavelmente eles haviam já predito isso, né? Então nós vamos dizer para o rei que ele está querendo se intitular rei em Judá. E aí o rei vai escutar, e o rei não vai deixar que isso aconteça, e vai mandar que pare tudo isso. Então eles planejaram toda essa situação e jogaram a responsabilidade nas costas de Neemias. Mas Neemias, amado, ele tinha no seu coração a certeza do que ele tinha que fazer, e ele não iria arredar o pé mediante a qualquer situação que acontecesse naquele momento. E olha aqui o versículo 8, o que ele começa a dizer, né? Porém, eu enviei ele a dizer-lhes, olha agora, pela quinta vez, né, Neemias agora manda de novo um mensageiro dizer a eles: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o intentas, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Não é? Olha a convicção, olha a certeza, olha o foco, né, do objetivo que Neemias tinha. Ele sabia que aquilo não era uma realidade. Ele sabia que aquilo era algo premeditado e preparado como uma cilada, porque a intenção era fazer com que a obra não acontecesse, para que Neemias não conseguisse realizar o intento ao qual ele propôs no seu coração, ao qual Deus o impulsionou a fazer. Mas Neemias, ele, pelo discernimento, ele sabia, ele soube entender que aquilo ali não era nada mais além do que ciúmes, nada mais além do que uma tentativa de poder frustrar. E, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: não dê ouvido a pessoas que levantam como oposição. Você tem que ter um foco naquilo que você tem chamado para a sua vida, naquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. Não deixe que armadilhas osciladas, né, muitas vezes malignas, tentem fazer com que você venha desanimar do propósito, do objetivo que Deus colocou sobre a sua vida. É tempo de nós olharmos para esse quadro na vida de Neemias e olharmos para aquilo que nós estamos fazendo e de que maneira nós estamos fazendo. Aquilo que Deus colocou para a sua vida é seu. Aquilo que Deus determinou para você, é Ele que vai te ajudar a honrar e realizar aquilo que está preparado. Saiba separar as coisas, saiba não ser influenciado, mas deixe que você influencie as pessoas a estarem junto, realizando aquilo que é correto. Mas para isso você precisa ter a certeza daquilo que Deus tem sobre a sua vida, ter convicção de que é uma grande obra que tem que ser realizada, estar preparado, né? O 3 aqui, olha, estar preparado para lidar com as oposições. E é interessante isso, né, amado? Que em tudo que nós vamos fazer, sempre tem pessoas que se levantam contrário. Muitas vezes nem nos conhecendo, nem sabendo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, se colocam no caminho para poder fazer com que as coisas não andem em conformidade àquilo que Deus tem. Às vezes é no trabalho, às vezes é dentro da escola, às vezes é dentro da própria casa, né? Pessoas se levantam para poder fazer, não deixar acontecer aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então nós temos que ter essa mesma convicção aqui. Temos que estar sempre preparados, prontos, com o nosso objetivo, com o nosso foco naquilo que o Senhor tem colocado. Não arrede o pé. Mantenha-se firme na presença do Senhor. Olha aqui o que diz o versículo 10, olha. E entrando eu na casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Mitabel, que estava preso, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus,
ao meio do templo e fechemos as portas do templo, porque virão uma tarde, sim, de noite virão uma tarde. Então, aqui está, não é, a questão de sabermos enfrentar as oposições que estão sobre as nossas vidas. A intenção de Sanbalate, a intenção de Tobias e de Gesem era fazer com que tirar Neemias do fluxo das coisas. Eram até tirar a vida de Neemias, para que ele não viesse a realizar aquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida, para que Jerusalém não fosse restaurado, para que os muros não fossem levantados, para que as portas não fossem colocadas e a vida voltasse ao normal, né, naquela situação. E hoje nós, infelizmente, ainda enfrentamos essas dificuldades. Pessoas que poderiam muitas vezes estar nos auxiliando, estar nos ajudando, conhecendo pelo menos aquilo que está sendo realizado. Às vezes se entram no meio do caminho para se colocar como oposição. E isso só serve para uma coisa, amados. Só serve para uma coisa. O único objetivo disso, né, é colocar situações contrárias, fazer com que venhamos a nos desanimar e retardando muitas vezes o propósito que Deus tem de acontecer sobre as nossas vidas. Mas eu quero deixar um recado aqui para você nessa noite. A palavra de Deus nos diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando nós caminhamos na direção do Espírito Santo, quando nós caminhamos na direção do que Deus tem para as nossas vidas, amado, quando você tem convicção e certeza do Deus que você serve, podem se levantar as coisas que forem, né? Pode acontecer o que tiver que acontecer ao seu lado, né? Como diz os Salmos: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Então essa certeza tem que estar no nosso coração. E que você nessa noite, que está ouvindo essa mensagem, talvez esteja aí enfrentando esse cenário, tire isso do seu caminho, né? Porque isso só serve para retardar aquilo que Deus tem, a bênção que Deus tem para a sua vida. Vá em frente, continue caminhando, ore, jejue, consagre na presença do Senhor, busque o auxílio que vem do alto, né? Busque o socorro que vem de Deus para a sua vida, e com certeza Deus vai te colocar de pé, fazer você enfrentar essas oposições de cabeça erguida, né? E lá no fim, né, você vai estar realizando aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Amém? Então que Deus possa estar te abençoando nessa noite, te fortalece, irmão, te fortalece cada dia mais. Assim como Neemias disse: olha, estou realizando uma grande obra. Diga isso nessa noite: olha, estou realizando uma grande obra. E quem tem certeza e convicção que está realizando uma grande obra, de modo algum pensa em abandonar ou pensa em voltar atrás com as coisas que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Então que Deus possa abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, o seu trabalho, não é? Se revista com as armaduras. Peça ao Senhor que esteja colocando os seus anjos ao seu redor. Peça auxílio de Deus para que você possa transpor todos os obstáculos, todas as dificuldades, tudo aquilo que muitas vezes, né, o próprio inimigo, Satanás, vai tentar colocar no seu caminho, para que você possa desistir. E olha, amados, eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes até Deus permite algumas situações nas nossas vidas, para que nós venhamos a crescer e não a desistir, mas para que nós venhamos a nos amadurecer cada vez mais e podermos ter mais convicção e certeza daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque quando surge uma oposição e você consegue vencer aquilo pela direção que você tem, você vai crescendo cada vez mais e vai se tornando cada vez mais convicto do propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? Que Deus possa te abençoar, né, nesse final de semana, que Deus possa te dar aí dias de descanso e que nós continuemos, né, fazer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Vamos orar, amados? Vamos agradecer? Amado Deus, eterno e soberano Pai, Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, ó Deus, por esta quinta-feira, Pai amado, ao qual o Senhor nos concedeu. Há um tempo, Senhor Deus, de trabalhar, há um tempo também de descansar. Que seus filhos, Pai, possam aproveitar esse tempo para renovar as suas forças, renovar o seu ânimo, para que possam continuar, Senhor Deus, realizando aquilo que o Senhor tem colocado no coração e nas mãos de cada um.
Pai, que toda oposição, que toda palavra contrária, que tudo aquilo, Pai amado, que vem muitas vezes, Senhor Deus, fazer com que nós venhamos a nos desanimar, não seja maior do que aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que a certeza daquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos seja cada vez maior. Que nós possamos nos dispor, assim como Neemias se dispôs, a fazer, Senhor Deus, o Teu chamado, o Teu propósito. Alcançarmos almas para o Teu reino, levarmos almas, Senhor Deus, aos pés de Cristo Jesus e o Teu nome sendo glorificado. Nos ajude, Senhor Deus, contra toda e qualquer oposição. Abençoa a vida dos Teus filhos, abençoa os lares, Pai. Aonde houver, Senhor Deus, uma contenda no trabalho, aonde houver um inimigo se levantando, Senhor Deus, que o Senhor, Pai, dê vitória aos Teus filhos e que eles vejam, Pai, o Deus ao qual nós servimos e o qual tem cuidado das nossas vidas e tem nos socorrido em tempos difíceis. Por isso, Pai, eu quero já te agradecer. Eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Que Deus abençoe você, que Deus esteja te fortalecendo, renovando as suas forças nesses dias. Nós vamos orar nesse momento pelos nossos dizimistas, pelos nossos ofertantes, né? E vamos pedir a Deus que esteja abençoando a vida das pessoas que estão enfermas, para que essa situação mude e nós possamos voltar a ter o nosso convívio, né, normal, ao qual nós tínhamos anteriormente, de tudo isso que está acontecendo. Pai, em nome de Jesus, ainda em Tua presença, Pai, eu quero Te agradecer, Senhor. Quero Te pedir, Pai amado, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um dos Teus filhos, dos nossos dizimistas, ofertantes, aqueles, Pai, que têm estendido as Suas mãos para abençoar a Tua obra. Pai, que o Senhor levante cada vez mais pessoas dispostas a poder, Senhor Deus, nos ajudar, Pai, para que possamos continuar realizando essa grande obra que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, porque ela não é feita sozinha. Ela é feita com o auxílio de todos aqueles, Pai, ao qual o Senhor envia para estar junto conosco. Pai, obrigado, Senhor Deus, pela fidelidade dos Teus filhos, que nos honram com seus dízimos e as suas ofertas. Prospera a vida de cada um, Pai, que não falte alimento, que não falte sustento na mesa dos Teus filhos. Abençoa, Senhor Deus, essas pessoas que estão passando por problemas de enfermidade, qualquer tipo de enfermidade, porque o Senhor é o médico dos médicos. Livra, Senhor Deus, de situações contrárias. Dê a eles força, ânimo, Pai, para recuperarem a sua saúde física, Pai. Por isso, Pai, eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus, né? Então, quero deixar aqui um recado para vocês. Sábado, os nossos jovens estarão ali na igreja, dando continuidade, né, no ensino que eles estão fazendo sobre Jesus Cristo. No domingo agora, nós teremos a nossa Santa Ceia. Então, no período da manhã, das 9 às 11 e das 18 às 20 horas, nós estaremos ali celebrando a Santa Ceia. Quero contar com a presença de todos, não fique de fora do culto de Santa Ceia. Né? Se houve algum problema, algo contrário ali na sua caminhada, né? Venha buscar a presença de Deus, venha pedir perdão ao Senhor, né? Mas venha participar para poder você estar ligado com o corpo de Cristo. Amém? Erga sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Deus abençoe e até domingo, em nome de Jesus.